Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de noções de direito administrativo e constitucional. É o contrário, né, de direito constitucional e administrativo. Na aula de hoje, nós vamos continuar os nossos estudos sobre os direitos e garantias fundamentais. Na aula passada, nós estudamos sobre a teoria geral, que o objetivo justamente era para embasar a aula de hoje. Sem mais delongas, vamos ao assunto da aula de hoje. Hoje nós vamos tratar sobre os direitos e deveres individuais e coletivos: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Antes de começarmos, é preciso fazer uma diferenciação ou talvez até uma conceituação entre direitos e deveres. Nós já vimos que direitos são normas assecuratórias, que conferem bens ou vantagens ao cidadão. E dever? Dever é algo que todo mundo sabe a própria palavra, né? Que eu devo cumprir, que eu devo fazer. Os deveres aqui, gente, eles se valem tanto para o Estado como também para os cidadãos, pessoa natural ou pessoa jurídica. Para o Estado tem dever de assegurar o pleno exercício de todos os direitos fundamentais. Já o cidadão, ele deve exercer seus direitos fundamentais respeitando os direitos dos demais, respeitando os limites legais, porque se o cidadão se excede no seu direito, ele pode, inclusive, sofrer uma sanção legal. Feito esse esclarecimento sobre deveres, vamos começar, então, tratando sobre o direito à vida. O direito à vida, segundo Alexandre de Moraes, é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos. Aqui, gente, quero fazer uma observação. Não existe hierarquia entre direitos fundamentais, certo? Há casos, inclusive, que a vida é subjugada por outro direito. Subjugar ficou assim pesado, né? Que a vida é, por assim dizer, preterida com relação a outro direito. Por exemplo, o traidor da pátria em caso de guerra declarada. Como aquele que trai a pátria põe em risco a segurança de toda a nação, ele pode ser condenado à pena de morte. Isso está lá no artigo 5º da Constituição Federal. É o único e excepcional caso. Trouxe esse exemplo para vocês verem como os direitos fundamentais não existem hierarquia entre eles. Mas claro que se você não tem vida, como é que você vai exercer os outros direitos? Lembrei aqui de um exemplozinho bom. Inclusive, a pessoa morta também tem direitos fundamentais, tá? O direito de imagem, de intimidade, de privacidade do defunto, ele continua vigendo. Claro que quem vai gozar de uma possível indenização por dano moral serão seus familiares, tá? Bem, ainda sobre o direito à vida, é bom sabermos que ele deflui em 3 âmbitos: direito de nascer com vida, direito de permanecer vivo e direito de ter uma vida digna. É porque existe o direito de nascer com vida que é vedado o aborto no Brasil. É porque eu tenho o direito de permanecer vivo, que, em regra geral, é proibida a pena de morte. E é porque eu tenho direito a uma vida digna, que a Constituição traz toda essa ampla gama de direitos fundamentais, de direitos sociais, de nacionalidade. Então, o direito à vida abrange esses 3 aspectos. Vamos agora ver alguns exemplos de como esse direito aparece na nossa Constituição Federal. Primeiro, direito à dignidade. Esse direito à dignidade que está no inciso 3º, gente, é a vedação da tortura, do tratamento desumano ou degradante. Direito à existência, vedação da pena de morte. Direito à integridade moral,
vedação da pena de caráter perpétuo, direito à integridade física, vedação de trabalhos forçados, direito à privacidade. Aqui nós temos a inviolabilidade do domicílio, a inviolabilidade das comunicações, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada. É bom lembrarmos, gente, que esses não são os únicos exemplos, tá, de direitos que advêm desse direito fundamental à vida. Ao longo do artigo 5º e de toda a Constituição Federal, nós temos outros direitos que existem para proteger a vida no seu amplo aspecto. Nascer com vida, permanecer vivo e ter uma vida digna. Vamos tratar agora do nosso próximo direito, que é o direito de liberdade. O direito à liberdade, traz a ideia que inspira a proteção da autonomia privada. É a de que o Estado deve tratar as pessoas sobre o seu domínio como agentes responsáveis e capazes de tomar por si próprios as decisões que lhe dizem respeito. Lembrando aqui, gente, que o direito de liberdade está muito ligado àquela ideia de capacidade e responsabilidade no sentido jurídico, certo? Para o ordenamento jurídico, se você é uma pessoa capaz, ou seja, maior de 18 anos, no gozo das suas faculdades mentais, você tem discernimento suficiente para decidir o que você vai fazer. Se, ao usar essa autonomia que o direito lhe confere, você viola o direito do outro ou viola uma lei penal, claro que entra a questão da responsabilidade. Você terá que arcar com as consequências desse excesso no seu exercício da liberdade. Então, ficou claro? Por exemplo, se no uso da sua liberdade de locomoção, você vai dirigir embriagado e provoca um acidente. Você poderia estar dirigindo aquele carro para se locomover? Poderia. Mas você poderia dirigir embriagado? Não poderia. Então, muito cuidado, gente. Liberdade não é sinônimo de libertinagem, tá? Liberdade com responsabilidade. Vamos agora aos exemplos de como o direito à liberdade aparece no texto constitucional. Liberdade da pessoa física. Aqui, gente, quando a gente fala de liberdade da pessoa física, nós estamos falando da liberdade de locomoção, que todos têm o direito de ir e vir. Nós estamos falando também da questão de que a liberdade só pode ser privada mediante decisão da autoridade competente fundamentada. Quando a gente fala da liberdade de pensamento, vocês estão vendo que o direito de liberdade ele se divide aí em várias espécies, né? A liberdade de pensamento, por exemplo, ela abrange opinião, crença e informação. Liberdade de opinião é a velha e boa liberdade de expressão que hoje em dia todo mundo usa para achincalhar os outros na rede social, né? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Liberdade de crença é a possibilidade que você tem de professar uma fé e, inclusive, de não crer em nada. E desta liberdade de crença, nós temos também a questão do direito que o preso tem à visita do seu padre, do seu pastor ou do seu líder espiritual. E é por essa liberdade de crença que nós temos a proteção dos locais de culto e suas liturgias. A próxima é a liberdade de ação profissional, que diz respeito à liberdade que toda e qualquer pessoa tem de escolher a sua profissão. O que isso significa? Que eu posso ser o que eu quiser, mas a própria Constituição faz essa ressalva de que algumas profissões elas precisam de formação específica ou precisam de requisitos a mais. Por exemplo, quando eu me formei em Direito, eu não era advogada, eu não estava apta a advogar. Por quê? Porque, pela lei, para que eu possa advogar, eu tenho que passar no exame da ordem. Então, gente, a liberdade de profissão é a liberdade de escolha, ou seja, a liberdade de empreender todos os esforços para alcançar a sua profissão desejada.
O outro aspecto da liberdade é a liberdade de conteúdo econômico e social, liberdade de reunião, liberdade de associação. Bom, agora vamos passar para o nosso próximo direito fundamental, que é o direito à igualdade. Direito à igualdade. Tratamento isonômico entre as pessoas sem nenhuma discriminação que vise tolher direitos, mas, pelo contrário, ampliá-los para o fim de zelar pelos desiguais na medida de suas desigualdades, para que haja igualdade justa em perfeita consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana. Aqui nós temos a expressão da máxima aristotélica de tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. O que isso significa? Significa que nós temos, por assim dizer, duas espécies de igualdade, quais sejam. Nós temos a igualdade na lei e a igualdade perante a lei. A igualdade na lei é dirigida ao legislador, que ao editar normas abstratas deve tratar todos com isonomia. O que isso significa? Significa que a lei se destina a todos indistintamente. Mas nós sabemos que nem todos somos iguais. Por isso que existem cotas para a pessoa com deficiência, que existem cotas nas universidades para alunos oriundos de escola pública. Aqui, gente, o legislador fez essa diferenciação que para tratar desigualmente os desiguais na intenção de igualá-los. A outra espécie da igualdade é a igualdade perante a lei. Incide no momento de concretização, de modo que os operadores do direito, na aplicação da lei, não adotem comportamentos preconceituosos. Aqui, gente, vale tanto para o Estado, um juiz ele tem que ser sempre imparcial. Ele não pode tomar decisões diferentes para casos semelhantes em razão das partes, seja por questões econômicas, por questões sociais, por questões culturais. Isso vale também para o cidadão. Eu não posso dispensar tratamento diferenciado por questão de cor de pele, por questão de profissão de fé, por questões outras quaisquer. Então, por quê? Porque a igualdade perante a lei garante que todos devem ter tratamento isonômico. Na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 3º, nós temos um exemplo de igualdade. Inciso 2º, nós temos um exemplo de igualdade, que é o quê? A igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. Tem outros também, tá? Pois bem, agora vamos tratar sobre o próximo direito fundamental que está no caput do artigo 5º, que é a segurança. O que é o direito à segurança? O direito à segurança compreende um conjunto de garantias, natureza que, aliás, se acha íncita no termo segurança. Efetivamente, esse conjunto de direitos aparelha situações, proibições, limitações e procedimentos destinados a assegurar o exercício e o gozo de algum direito individual fundamental, intimidade, liberdade pessoal ou incolumidade física ou moral. Para ilustrar, vamos aos exemplos, certo? Nós temos na Constituição Federal a segurança das relações jurídicas. Esse inciso especificamente é aquele que diz que a lei não violará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, se eu já me aposentei, estou aposentada e eu tenho uma reforma previdenciária, eu não vou me desaposentar. Por quê? Porque eu já cumpri a lei anterior e já adquiri o direito à aposentadoria. O próximo é a segurança do domicílio. E aqui está a inviolabilidade de domicílio. Vou fazer uma observação aqui, né?
A inviolabilidade de domicílio diz que ninguém pode adentrar-se no meu domicílio ou nele permanecer sem minha autorização, salvo por decisão judicial fundamentada no período diurno. A observação que eu queria fazer é que alguns confundem, acham que o direito de inviolabilidade de domicílio está ligado ao direito de propriedade, mas não é, tá? É ao direito de segurança. É a certeza, ou pelo menos a esperança de que eu tenho, de que dentro da minha casa eu vou estar segura e só vai entrar nela aquelas pessoas que eu autorize. Seguindo, nós vamos para a segurança das comunicações pessoais, inviolabilidade das comunicações e segurança em matéria penal e processual penal. Aqui nós estamos falando, por exemplo, da parte que fala que ninguém será privado da sua liberdade e dos seus bens sem o devido processo legal. Aqui também a gente está falando da instituição dos júris para crimes dolosos contra vidas, dentre outros institutos. Agora vamos tratar do próximo direito fundamental, que é o direito à propriedade. Compreende os direitos de usar, gozar, dispor, reivindicar e rever um bem, devendo ser atendida sua função social. Função social nada mais é do que o dever de que o proprietário use a sua propriedade conforme destinação da lei. Ou seja, é um imóvel urbano, eu não vou criar galinhas no imóvel urbano. É um lote residencial, eu não vou montar um restaurante no imóvel residencial. Eu sou um grande proprietário de terras, aquelas terras têm que ser o quê? Produtiva para o desenvolvimento e o bem-estar social. Ou seja, não é porque é meu que eu posso fazer o que eu quiser. A função social é a observância da destinação legal daquele imóvel. No imóvel residencial, eu não posso criar galinhas. Se eu sou uma grande proprietária rural, aquela terra tem que ser produtiva, senão ela poderá, inclusive, ser desapropriada. E aproveitando esse gancho, vamos tratar então de como o artigo 5º da Constituição Federal trata sobre o direito à propriedade. Bom, aqui no inciso 22 é garantido o direito de propriedade, ou seja, garantia do direito de propriedade. No artigo 5º, inciso 23, trata da função social, que nós já falamos, e no artigo 5º, 24, trata da desapropriação, ou seja, se eu não cumpro a função social da minha propriedade, ela pode ser desapropriada. Eu posso perder aquela propriedade. Claro que tem que ter justa indenização e tem que ter um processo conforme as normas. O próximo, que é o inciso 25, trata de requisição. Isso, gente, é o que a Justiça Eleitoral faz no período de eleição. As zonas eleitorais, para os locais de votação, elas requisitam prédios onde ficarão as urnas para que nós possamos exercer o nosso direito ao voto. Por fim, no inciso 26, tem a proteção da pequena propriedade rural. Aqui, gente, é o direito que aquela família que tem um único imóvel pequeno, do qual ele tira a sua subsistência, ele não pode ser penhorado, certo? Por quê? Para garantir a dignidade daquela família. Bom, agora que nós tratamos da propriedade material, vamos tratar da propriedade imaterial. Significa o quê? Não é um bem tangível como um carro ou como uma chácara, uma casa. É um bem intangível que resulta do intelecto humano. Por isso, intelectual. A propriedade intelectual, ela se divide em duas partes básicas. Propriedade autoral, no inciso 27, traz sobre o direito exclusivo do autor de explorar a sua obra. E é aqui, gente, que entra aquela questão do plágio que nós ouvimos tanto falar na disciplina de metodologia. E também, no inciso 28,
trata sobre o direito à participação em obras coletivas, a fiscalização da renda dessas obras, por exemplo, os atores de novelas. A propriedade industrial trata o quê? De inventos, marcas, e é justamente por isso que nós temos a lei de patente, porque uma marca patenteada, ela é de uso exclusivo de quem a patenteou, ou seja, do seu proprietário, porque a propriedade material é assegurada pela Constituição Federal, certo? Aqui estão as referências da aula de hoje. Lembrando que o Melo, nós temos na nossa biblioteca virtual, e vocês podem utilizá-lo para estudos complementares. Bons estudos e até a próxima!